Olá, pessoal! Em mais uma aula da nossa disciplina de História, irei falar sobre cultura material. E o que exatamente é cultura material? Bom, o próprio nome já fala um pouco sobre o que é material. É justamente o conjunto de objetos que dão significado às vidas das pessoas em diferentes momentos da história. Ou seja, cada um desses materiais, utensílios, que nós encontramos de épocas passadas dizem algo sobre aqueles povos que as desenvolveram. Ou seja, elas criaram uma memória dessas pessoas, desses seres humanos que viveram nessa época em que esses utensílios foram criados. E esses utensílios, eles carregam justamente a identidade desses povos, mesmo que eles não existam hoje, mas a partir do momento em que nós encontramos esses utensílios de épocas passadas, nós descobrimos um pouco sobre a história dos seres humanos desses períodos que eu já expliquei para vocês. Ou seja, carregam o legado de um povo. E eles podem vir também como símbolos. Por exemplo, essa estátua é justamente uma estátua egípcia de bronze. E ela vem consigo trazendo a imagem de uma gata, o gato, que era um símbolo de fertilidade no Egito Antigo, e também visto como um símbolo de divindade, ou seja, eles adoravam os gatos. Tanto é que foram encontradas várias estatuetas, símbolos, pinturas de gatos no Egito Antigo. E também mostra como esses animais, como esses felinos, faziam parte do cotidiano daquelas pessoas. Aqui tem um templo da Grécia Antiga, dedicado à deusa Atena, um templo dedicado à adoração da deusa Atena. Esses objetos aqui foram encontrados na cidade de Ur, que eu já mencionei para vocês em aulas passadas, uma das cidades antigas daqueles períodos. E o que são esses objetos? Bom, aqui é uma adaga de ouro. Como vocês podem ter percebido, eu expliquei sobre a idade dos metais e falei que o bronze era justamente o material que era usado para fabricar armas. Mas essa adaga ela não é de bronze. Como eu já falei, ela é de ouro. Ou seja, ela não era utilizada para guerras, para lutas. Ela era um símbolo de poder, de riqueza. Ou seja, não era utilizada em guerras com finalidades de luta. Aqui tem um símbolo que ele é denominado carneiros no bosque. O carneiro ele foi justamente um dos primeiros animais a serem domesticados no Oriente Médio. E vocês lembram que justamente a domesticação de animais permitiu grandes mudanças na vida dos povos humanos. Esse símbolo ele mostra justamente como esse carneiro, como esse animal, ele era presente na vida dos agricultores daquela época, ou seja, traz consigo informações sobre a história daquelas pessoas. Aqui nós temos um símbolo que ele é chamado de lira com cabeça de touro. Todos esses objetos eles foram encontrados em túmulos na cidade de Ur, túmulos não apenas de pessoas normais, como de reis e rainhas, e aqui temos o estandarte de Ur. E essa cultura material, ela é formada justamente por objetos variados, como itens de vestuário, enfeites, moradias. Eu mostrei para vocês o templo de Atena, não é? Enfeites como os que as rainhas utilizavam. Se vocês assistirem algumas novelas que retratam inclusive aquelas épocas, vão ver que elas traziam consigo esses enfeites, esses adornos, seus vestuários também, os recipientes de uso, como eu já falei muito para vocês sobre os vasos de cerâmica, instrumentos de caça ou de luta, como mencionei para vocês os instrumentos de bronze, que eram feitos para a guerra, e também os instrumentos de ossos, que eram feitos também no período paleolítico. Aqui eu trago para vocês mais figuras. Aqui tem pinturas rupestres, que eu também já mencionei para vocês. E o que essa pintura rupestre ela passa para nós? Apesar de não ser algo escrito, que diga algo diretamente, mas através dessa pintura nós podemos perceber algo que acontecia na vida daquelas pessoas. Ou seja, elas caçavam em grupo, e aqui está o tipo de animal que elas costumavam caçar para se alimentar deles. Aqui temos a imagem que representa uma das principais divindades dos povos que habitavam a região que hoje
se encontra o México, e essa figura, ela representa a serpente emplumada. Aqui temos uma miniatura de uma casa daquela época. Ela tem cerca de 3.000 anos de idade. Aqui ela é feita de argila, só lembrando para vocês, aqui é um vaso de cerâmica de cerca de 2.800 anos de idade. Aqui temos instrumentos feitos de ossos, vocês já devem ver só pela imagem que representam colheres, não é? Cerca de 8.000 anos de idade tem essas colheres feitas de ossos. Como vocês podem perceber, alguns instrumentos desses que foram criados, fabricados há muitos anos, ainda hoje nós ainda utilizamos instrumentos bem parecidos com eles. Não feitos do mesmo material, mas com a mesma finalidade. Ou seja, instrumentos que foram criados o quê? Na época da pré-história e que ainda hoje são utilizados por nós. E toda essa criação desses instrumentos, desses materiais, eles fizeram parte dos hábitos dessas pessoas, acabando por si só já fazendo uma cultura delas. E o ser humano, ele intervém, modela, ele dá forma a elementos do meio físico. Ou seja, um simples osso se transformou em uma colher, como eu mostrei a vocês. Cerâmica se transformando em um vaso utilizado para armazenamento. Ou seja, cada um desses povos, ele criou sua própria tecnologia, uma tecnologia particular. Eu vou falar para vocês de um caso específico agora, que é um dos povos chamados de fenícios, que eles moravam em uma área, uma pequena faixa de terra litorânea, que ligava eles ao mar Mediterrâneo. Eles tinham como principal atividade o comércio, ou seja, a troca, venda, compra de materiais, de utensílios, comida. E justamente por ter esse tipo de prática, o comércio como principal forma dele de ganharem sustento, de desenvolver sua economia, eles criaram barcos chamados de galés, que ajudaram muito no seu desenvolvimento econômico. Eles moravam em áreas que tinham uma árvore chamada de cedro, ela crescia no pé da montanha e até mesmo na montanha. Essa madeira, ela é ótima, muito boa para fazer barcos, ou seja, eles transformaram, modelaram essa árvore, essa madeira, para fazer essas galés. E assim eles poderiam atravessar grandes extensões de água para tratar desse comércio que eles desenvolveram. E assim a economia fenícia cresceu muito. E a escrita, pessoal? Vocês viram que até agora eu não mostrei nenhuma escrita particular, ou seja, todos os utensílios que eu mostrei até agora, que falaram muito sobre esses povos, nos dizem muito sobre a vida, o cotidiano e as práticas deles, mas não foi nada escrito, foram objetos. E a escrita, ela foi desenvolvida com o objetivo principalmente de comunicação, mas claro que tinha outras funções. Ela foi desenvolvida há cerca de 5.500 anos. E outra coisa, a comunicação, através dessa escrita, ela marcou justamente a separação entre pré-história e história. Já expliquei para vocês que a pré-história é composta pelo período paleolítico, neolítico e a idade dos metais. E a história é o quê? É justamente o que veio da pré-história até agora, até a atualidade. E a escrita ela foi utilizada também com funções religiosas e econômicas, tanto que para colher impostos, para fazer anotações do quanto era recolhido nesses impostos, eles utilizavam a escrita. E eu trouxe vários exemplos de escritas criados naquela época, como, por exemplo, a escrita cuneiforme, que é retratado nesta imagem aqui. E por que ela ganhou este nome? Justamente porque a escrita cuneiforme ela era feita com um objeto chamado de cunha. E através desse objeto, que eles faziam como se fossem esses buracos perfurados na argila, através desse objeto chamado cunha, surgiu a escrita cuneiforme. E essa escrita cuneiforme foi criada pelos sumérios. Eles inventaram, então, a escrita cuneiforme. E os hieróglifos foram criados pelos egípcios, tinham uma função, basicamente, de serem utilizados para escritas sagradas, realizados por escribas e sacerdotes. E aqui está esses hieróglifos utilizados pelos egípcios. Tem também a escrita pictoglífica, inventada pelos maias. Os fenícios, que eu já mencionei para vocês,
que tiveram um desenvolvimento econômico acentuado por causa do desenvolvimento dos barcos, das galés. Os fenícios eles desenvolveram um alfabeto. Ele era composto por 22 letras sem vogais e a junção dessas letras formavam palavras. E aqui eu trouxe para vocês uma representação justamente desse alfabeto fenício. Essa imagem também ela mostra a representação também, olha, desses hieróglifos. Vocês podem ver que esses hieróglifos eles tinham significado que juntos formavam justamente a escrita dos hieróglifos egípcios. E esse alfabeto fenício, ele acabou servindo como base para o alfabeto grego. E o alfabeto grego justamente foi utilizado para desenvolver o alfabeto que hoje nós utilizamos na língua portuguesa. Para vocês verem como o que esses povos fizeram, influenciaram para a formação do que nós temos hoje, para a atualidade que nós vivemos hoje.